Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Me chamo William, alguns de vocês já me conhecem. E eu estou devendo para minha comunidade, para os meus VIPs, alguns vídeos explicativos, algumas coisinhas. E o mercado está pedindo isso para a gente, a galera vem com bastante curiosidade de descobrir os nossos serviços. Então eu resolvi gravar uma série de conteúdo para vocês aí baseado nos nossos serviços. Primeira parte, primeira coisa que nós vamos fazer para vocês é gravar alguns vídeos sobre o nosso operacional, baseado no nosso setup e nos nossos indicadores. O que isso significa? A Big Whale, ela nasceu na realidade depois de muitos amigos, muitos players pedirem para a gente montar setups, indicadores, operacionais para eles, mentores de sala de sinais, essas coisas. E aí nós vimos que não estava legal, não estava sendo usado da forma correta, as informações não eram verdadeiras. E aí eu resolvi parar com isso, me dediquei 100% a operar. Eu vivo do mercado, tá? Desde 2018. Muitos de vocês já acompanham os meus números aí diariamente. Então eu resolvi parar. Há um ano e meio atrás, resolvemos abrir de novo esse processo. Só que dessa vez por conta própria. Sem ninguém, não temos parcerias, não temos nada que nos bloqueie. E aí nós desenvolvemos inicialmente o setup Big Whale, que depois do setup virou uma sequência de indicadores. Né? Nós evoluímos junto com os nossos usuários, que normalmente são os que menos entendem. Eles querem algo simples. E aí depois veio a galera que tem mais entendimento de mercado. Então a gente tem hoje um setup que eu indico para a galera que está começando, depois indicadores, né, aí para os mais níveis avançados. Qual que é a diferença hoje da Big Whale para o que já existe de mercado, o que já tem por aí? Primeiro ponto crucial, né, nós somos 100% transparentes, quem nos acompanha sabe muito bem disso, né, o nosso foco é fazer dinheiro, não importa quanto, não importa quanto você tenha, o importante é que você comece. Para começar, né, você vai perder dinheiro, claro, óbvio. Então você tem que ter um gerenciamento. Isso tudo nós ensinamos para vocês. Né? Então o que acontece? O nosso setup hoje ele é baseado em API. Ele não é simplesmente um setup criado com algumas informações e jogadas no meio do gráfico. Tudo que nós apresentamos ao usuário são em tempos reais, né? E em formato de API. Nós vamos buscar a informação do book financeiro, do book de oferta das corretoras, em geral, e apresentamos isso para o usuário em tempo real. Por exemplo, vamos falar primeiro do indicador de cima. Esse é novidade, né? A gente está soltando aos poucos para a galera. Smart Money, como muitos de vocês já conhecem, com algumas diferenças e bem cruciais. Né? Nós temos a opção, aqui você pode ver que nós temos um choque em 1D, que é o choque no diário. Então nós temos a opção do usuário marcar no setup qual o tempo gráfico que ele quer analisar o rompimento, a quebra de estrutura. Então, por exemplo, se você está numa operação na ARPA, aqui, pronto. Vamos usar o replay para dar uma força. Olha que bonitinho. O que são esses números todos, William? Zonas de liquidação. Né? Eu estou apresentando para vocês aqui onde a galera está colocando as suas posições. ARPA, 15 minutos. Né? Então, nessas zonas de preços, a galera está colocando as suas posições de venda. Tá? Venda, uma posição de venda, um stop. O que é? É uma compra ao contrário. Né? Você vai precisar buscar um stop para fazer o preço descer. O stop da compra é a venda. Né? A abertura da posição, desculpa. A abertura da posição de compra é um stop vendedor. Né? Então olha que interessante, nós tivemos uma compra sinalizada,
pelo nosso indicador, interessantíssima, e depois um fluxo de alta. O que nós temos aqui? Uma zona de liquidações muito forte. Vamos pegar desde aqui, só para vocês terem uma ideia. Olha que legal. Pronto. Nós estamos vindo de uma zona de venda, claro, nítido, fundos mais baixos, né? Típico, zona de venda, ok. Estamos num ponto em que o preço começou a lateralizar. Olha que interessante, ó. Fizemos uma zona de liquidez, tá? Isso aqui é uma liquidez. As zonas de liquidez ou de liquidação, elas tendem a ser capturadas, é o que dá o impulso dos movimentos, né? Então essa queda foi absorvida, né, pelos compradores nesta região. Notem que, ó, olha que interessante. Notem que toda essa correção, ela começou a segurar exatamente nos pontos de liquidez que já estavam marcados, as zonas de defesa compradora. Ok. Nesse momento não temos o que fazer, sinalzinho de compra. Eu estou mostrando para vocês agora só uma parte do indicador de cima. Vamos lá. Compra nessa região. Stop básico abaixo da liquidez anterior. Vamos buscar o resultado de 1,5, que é o padrão que normalmente vocês veem por aí. Isso vai ficar para um próximo vídeo. Nosso operacional não é esse, tá? Mas é o que normalmente o mercado usa. Gráfico em movimento. Notaram a zona de liquidez vermelha, ou seja, teve uma defesa vendedora neste ponto, e depois ela sumiu a linha e os valores. Por quê? Porque o nosso setup atualizou. Quando o preço capturou essa zona de liquidez, ele apresenta para vocês um símbolo de captura e a linha, ela some. Ou seja, o usuário sabe que aqui houve uma liquidez, as sardinhas tentaram vender num ponto ruim e foram liquidadas. Próxima zona a ser liquidada, se o preço subir até lá, houve uma tentativa de defesa, conseguiu. Por esse movimento, defesa compradora, preço lateral, liquidou uma zona vendedora, liquidou a segunda zona. Vocês estão notando que as zonas estão sumindo, as linhas e os números? Liquidado, liquidado. Olha que interessante. Então, neste momento, nós tivemos as zonas de liquidação e o nosso resultado de 1,5. Olha que bacana, hein? Simples, prático e objetivo. Estamos em um momento de venda? Não. Nós não temos bola de cristal. Nós não vamos arriscar uma venda sem as confirmações. Essas confirmações, elas são passadas tanto pelos setups, pelos indicadores, como, não vou falar mentoria, mas como uma base do nosso operacional que é ensinado aos nossos usuários VIPs, aos nossos assinantes. Tá? Então, fizemos a entrada, o preço desceu, não nos estopou, bateu o nosso take. Muito bem. Sairia dessa operação? Não. Por que eu vou sair? Isso é um novo ponto que vocês vão aprender, do nosso VIP. Você não precisa encerrar uma operação positiva. Existem inúmeras formas de você protegê-la. Vamos lá. Vamos limpar aqui. Bitcoin. Olha que interessante. Vamos ver o Bitcoin. Vou pegar 4 horas. Olha lá, que legal. O setup está atualizando. Eu havia feito uma marcação. Olha só. Tivemos um momento de compra no Bitcoin no dia 18 de setembro. Depois dessa compra,
não existiu venda. Tentaram se vender? Tentaram. Alavancado, lucro de 100, 200, 400, 500%. Completamente arriscado. Né? O nosso operacional, ele não indicou em momento algum uma zona de venda. Neste momento, Bitcoin em acumulação, né? Possivelmente para uma tentativa de liquidez superior. Onde ele está agora, inclusive, na casa dos 38.500, temos uma zona de liquidez interessante que ele deve buscar. Isso falando de hoje, dia 24/11. Ok. Vamos voltar mais uma vez. Olha só que legal. Viemos numa venda, uma lateralização, né? Uma acumulação. Nós tentamos não operar. Liquidez, compra. Olha que interessante. Compra em um momento lateral. É uma compra boa? Pode ser. Mas para mim, pelo que eu passo, ela está no meio do caminho. Se eu for entrar alavancado, o meu stop vai ficar caro. Olha só. Você está falando de 10%. É muita coisa. Ok. Então o que a gente vai fazer? Aguardar ou o preço corrigir um pouco mais para baixo, ou o preço fazer o rompimento. Porém, notem que nós tivemos uma defesa, olha que legal. Já melhorou o meu ponto de entrada. Se eu entro nesta posição, o meu stop já está com 5%. Já é melhor. Olha só. Ok, entrei no trade. A 125x você já imagina que eu já estou bolado. Neste momento, olha que interessante. O nosso setup indicou o quê? Um choque. Uma reversão de estrutura de baixa para alta. Tá? Choque no diário, muito forte. Me deixa mais feliz ainda na minha compra. Olha lá. Tentativas de defesa vendedora se formando. Ó. Agendamento de ordens de venda no book. Olha que legal. Que foi isso? Tomada de liquidez. Simples. Simples. Depois um choque, um boss. Continuação de movimento. Então o que aconteceu? Neste momento, o institucional fez a agressão do preço, vendeu um pouquinho, né? Para o pessoal continuar vendendo. E aí, toma. Foi buscar liquidez superior. Bitcoin voltou? Nunca mais. Até o presente momento. Mais uma liquidez agendada, ordens do gráfico, liquidado, liquidado, liquidado. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Todas as sardinhas ou todos os usuários que não sabem o que estão fazendo estão entrando porque eles acham que o Bitcoin vai cair, porque ele chegou num ponto, ele precisa de uma correção. Ele subiu muito, né, pela Fibonacci e pelo estudo do RSI, e eu imagino que a mãe de Ná disse. Mentira, não aconteceu isso. Olha só. Poderia ter vendido aqui? Poderia. 300, 400%, lindo. Só que você está indo contra a tendência. Olha como fica mais fácil quando você vai a favor da tendência. Olha só. Imagina se você pegou uma compra. Essa compra aqui. Essa compra aqui. Essa compra aqui. Essa compra aqui. Olha só.
nós estamos falando... Vamos pegar do sinal de entrada? Vamos lá. Nós estamos falando de pelo menos 44% de subida. Tá? Se você opera alavancado, são 5.500% de lucro no bolso. Bacana, né? Simples, fácil e objetivo. Pô, William, mas RSI, papapá, ppp. Você está acostumado com RSI, não tem problema. Moeda pulo do gato, moeda de ouro, joia da coroa. Junto com a API, nós desenvolvemos o que nós chamamos de fluxo. O que é o fluxo? Nada mais, nada menos do que a amostra, né? Ele mostra para nós as trocas de polaridade, onde está entrando mais compra ou mais venda, ou qual lado está sendo absorvido. Olha que simples. Voltemos aqui, novamente. Mercado lateral, não tem o que fazer, eu não opero, né? A não ser que seja vender topo e comprar fundo, se for uma operação que seja razoável o lucro. Se não compensar para mim, uma lateralização curta, eu não tenho interesse, eu não opero. Vamos lá. Uma venda, não foi confirmada, agora confirmou a venda, confirmou. Olha que interessante, vocês viram que piscou? Por que piscou? Porque essa venda ela havia sido absorvida antes. Elas foram liquidadas. Ok, uma venda aqui com uma compra aqui. O que acontece? Nada. Esse sinal é inválido, porque o nosso indicador de fluxo ele é mais forte. Ok, eu sei que então, por essa força, eu estou em uma tendência possível de alta, de compra, de correção. Não que seja uma tendência explosiva, mas é um momento que eu vou olhar para a compra. Ok. Olha que legal. Ok. Pronto. O que isso me mostrou? Eu tenho uma compra aqui, muito forte. O book reverteu nessa posição. Eu tenho uma compra aqui, linda, numa região que claramente é uma base. Tá? Claramente ela é uma base. E eu tenho aqui, ó, e aqui, ó, o que nos mostra? Que nós estamos com uma força compradora, né? Que na posição do livro de ofertas, este momento é maior comprador. Valeria uma entrada nessas condições? Pelo operacional, sim, valeria. E aí nós já sabemos que totalmente compradora. Mesmo que você tivesse entrado nessa posição, você teria ficado negativo para depois ter ficado positivo. Pronto. Tá? Então isso é um resumo neste primeiro vídeo do que o nosso setup pode fazer por vocês. Né? Funciona em todos os tempos? Funciona. Quanto maior o tempo, padrão, mais preciso. Mas ele funciona em qualquer tempo. Ele vai buscar a API. Olha que legal. Ó, nós tivemos este momento comprador, que foi confirmado por esta compra. Poderia ter entrado aqui. É uma região muito forte de base, né? Mas ok, por padrão eu vou entrar na confirmação. Stop abaixo, ou stop abaixo da liquidação, que eu acho que é o mais aconselhável. E aí a operação até o próximo ponto de liquidez.
Por que até o próximo ponto de liquidez? Porque é a estrutura. Para o preço se mover, ele tem que capturar a liquidez. Olha que legal. Este ponto de compra nos rendeu 3,30% de lucro, né? Como que você vai operar tudo isso? Como que você vai desenrolar? Como que você vai analisar? Isso tudo tem o nosso acompanhamento no nosso grupo VIP, né? Eu faço questão de responder todas as mensagens, eu tento tirar todas as dúvidas e normalmente eu entrego mais do que eu prometo, né? Então, o que você, se tornando VIP, na questão dos sinais não, do setup, desculpa, o que isso vai trazer de benefício para você, tá? Então, você vai ter todo esse acompanhamento. Hoje nós temos mais de 10 indicadores. Eu vou te indicar um setup que nós utilizamos, só que você pode usar os indicadores que você se sentir mais confortável, né? Essa parte de cima, para você ter uma ideia, aqui dentro, fora API, fora confirmações, tem mais 11 indicadores que trabalham em conjunto. Isto mesmo. Liquidez, gatilhos de compra e venda baseado em volume, em suporte e resistência, em níveis de Fibonacci, né? Nós temos os indicadores possível explosão ou de tendência, de troca de tendência, né? Então nós temos 11 indicadores aqui que fazem o filtro para apresentar ao usuário. Ele vai errar? Claro que vai, né? Nada é 100% perfeito, ainda mais nesse mercado. Mas o nosso intuito é com que ele erre menos. Ou seja, é nítido para você olhar e notar que ele funciona. Venda, venda. Você pode esperar a correção e entrar vendo de novo. Por quê? Porque, ó, isto daqui é uma zona de venda. É uma zona onde teve uma defesa vendedora. Então o preço voltou a subir, ok. Quando ele bateu na minha zona de liquidez e não rompeu, pode ser uma venda. Quando ele passou para baixo da minha zona, do meu gatilho vendedor, é uma nova venda. Vamos lá. Ó, confirmada, para ficar claro para vocês. Confirmada a venda. Não foi confirmada a compra e também não foi confirmada uma nova venda. Ok. Voltou, confirmou uma nova venda. Olha só. Abaixo da zona do meu gatilho. Tá? E o preço vem embora, vem embora, vem embora, vem embora, até que novamente ele casou. Compra com compra. Mais uma explosão. 24% de lucro sem alavancagem. Tá? Funciona para todas as moedas. Funciona para todos os mercados. Eu opero índice, eu opero dólar. Funciona. Funciona no mercado internacional, até com mais perfeição, inclusive, porque não vou dizer que ele é menos volátil, mas ele tem algumas regras melhores, né? Funciona para Forex, para ouro. Funciona. Funciona. Olha só que bacana. Tá, então, este é um dos pontos
que em próximos vídeos eu vou pegar com vocês, eu vou fazer algumas operações com vocês, o intuito é esse, né? E vou apresentar para vocês mais algumas operações, mais alguns indicadores que nós estamos utilizando, né? Mas esse é um vídeo mais de apresentação, para um resumo do que tá para vir a seguir, né? E para que você entenda que nós não somos o mais do mesmo. Nós buscamos resultados, os nossos clientes falam por si, né? Nas nossas comunidades você pode perguntar, o pessoal vai responder. E normalmente no nosso grupo free, inclusive, que eu vou deixar na descrição do vídeo, nós postamos uma grande fatia das nossas operações, dos nossos lucros, fotos das nossas operações, prints de tela. Às vezes nós passamos muitas operações para o pessoal do free. Ó, galera, estamos de olho nessa moeda, uma possível entrada em tal lugar. E fora isso, depois nós passamos a operação em si, o que aconteceu, né? Então nós trabalhamos com total transparência, né? O nosso foco é lucratividade, tá? A gente não está aqui para enrolar ninguém, como o mercado já está acostumado. Eu sei porque eu já fui enrolado, né? Antes de viver do mercado eu perdi muita grana, comprei muito curso mesmo, tá? Então isso aqui fica um resumo para vocês, mais um bate-papo, um vídeo de apresentação. E os próximos vídeos a gente vai conversar melhor. Eu espero vocês no nosso grupo free para tirar dúvida, colocar meu suporte para trabalhar. Beleza? Conto com a participação de vocês. Obrigado mais uma vez. Até o próximo. Boas operações.